Se você viajasse 250 milhões de anos para o passado, estaria testemunhando o surgimento dos dinossauros. Uma das principais teorias é que os dinossauros evoluíram de uma espécie conhecida como Archosaurus. Esses eram os répteis dominantes que surgiram durante o final do período Permiano. Para alguns, eles podem até se parecer com os dinossauros. E isto se deve ao fato de que eles eram ancestrais dessas incríveis criaturas. Com o tempo, os arcossauros se dividiram em dois grupos. Um desses grupos deu origem aos crocodilos e o outro aos dinossauros, que continuaram a evoluir para milhares de espécies diferentes. Uma das principais características desenvolvidas por eles foram as habilidades bípedes. Os primeiros dinossauros andavam sobre duas pernas, liberando os membros dianteiros para outros usos, como pegar comida e se defender. E esse é apenas o início de sua jornada evolutiva. Vamos viajar de volta no tempo há 250 milhões de anos e testemunhar a história dos dinossauros em 10 minutos. Período Triássico. Ao entrar nesta nova era, vai reparar que os dinossauros que andam por aí são bastante diferentes dos que está habituado a ver. Um dos primeiros dinossauros que surgiram a partir dos arcossauros foi o Eoraptor. Esse pequenino era do tamanho de um cachorro, com apenas 1 metro de altura e pesando só 10 quilos. Sabe, normalmente pensamos nos dinossauros como criaturas gigantescas, mas ainda levaria alguns milhões de anos para que isso acontecesse. Veremos como esses dinossauros estão crescendo em tamanho à medida que viajamos no tempo. Mas por enquanto vamos ver o que está acontecendo com a Terra. Durante o período Triássico, o supercontinente Pangaea começou a se fragmentar, alterando lentamente os climas e ecossistemas globais. O clima era geralmente quente e não havia calotas polares, criando um forte contraste com o que você está acostumado a ver na Terra moderna. A vegetação também era muito diferente e foi crucial para a sobrevivência e a evolução dos dinossauros. As plantas também têm características diferentes. Algumas são resistentes, outras nutritivas e outras potencialmente venenosas. Cada uma delas influenciará a dieta e as estratégias de adaptação de diferentes espécies de dinossauros. Por falar nisso, o que os outros dinossauros estão fazendo nessa época? Pesando cerca de 23 quilos e com 1 metro de altura, temos o Coelophysus. Ele era um pouco maior do que o Raptor enguia, mas isso não o impediu de ser um predador rápido e ágil, que provavelmente se alimentava de animais menores. Agora, o Heterosaurus era um pouco mais alto, com cerca de 1,5 metro, mas era muito mais pesado, com cerca de 350 quilogramas. Depois, temos o Plateosaurus. Esse cara é bem maior do que eu. Ele tinha cerca de 3 metros de altura e pesava até 4.000 quilos. Esse foi um dos primeiros exemplos de como os dinossauros podiam crescer. Mas espere, eles são ainda maiores do que isso. Além de suas formas impressionantes, os dinossauros não eram as criaturas dominantes durante o Triássico. Tinham que compartilhar seus ambientes com muitos outros organismos, todos lutando pela sobrevivência nos diversos ecossistemas. Esse foi o caso até que o período Triássico passasse por um grande evento de extinção. Isso provavelmente foi causado por atividade vulcânica maciça, mudança climática e possivelmente até mesmo por alguns pequenos impactos de asteroides. Isso terá um efeito significativo sobre a vida na Terra e levará à extinção de várias espécies. Mas nem tudo foi ruim, especialmente para nossos dinossauros. Esse momento preparou o terreno para trazer novas oportunidades a essas espécies, levando-as a dominar a Terra. Agora, em vez de os dinossauros simplesmente sobreviverem, é aqui que eles prosperam. Ao longo de milhões de anos, diferentes espécies foram evoluindo e os dinossauros são agora os governantes da Terra. Elas se espalharam pelos continentes, dominando as florestas exuberantes e os desertos áridos. Ocupando essas áreas estavam alguns dinossauros enormes, com os quais você provavelmente está muito mais familiarizado. Temos o estegossauro, o brachiosauro e o alossauro. Essas foram algumas das maiores criaturas que já caminharam sobre a Terra. Mas você perceberia rapidamente que não eram apenas essas bestas enormes que estavam circulando por aí. Essa era também viu a evolução dos terópodes. Esses dinossauros eram menores e tinham uma forma mais parecida com a de um pássaro. Um dos mais famosos foi o Archaeopteryx. Era uma espécie de mistura entre um dinossauro e um pássaro, com penas e asas, mas também com dentes ósseos e cauda.
O Archaeopteryx foi um elo crucial entre as aves e os dinossauros. Se você esperar mais 100 milhões de anos, eles evoluirão para as aves que conhecemos hoje. Espere, isso é um spoiler? Após 56 milhões de anos, o período Jurássico chega ao fim. Isso ocorreu depois de mais um evento de extinção. Felizmente, esse é um problema menor. Entretanto, devido à mudança climática, à atividade vulcânica e à alteração do nível do mar, algumas espécies estão sendo extintas. Isso mais uma vez muda a paisagem à medida que os dinossauros entram em sua era final. Período Cretáceo. Ok, entramos agora no período Cretáceo. E enquanto viajamos por esses milhões de anos, você deve ter notado que algo está faltando. Certo, uma das maiores estrelas dos dinossauros ainda não apareceu. Diga olá para o Tyrannosaurus Rex. O T-Rex era um animal enorme. Tinha 3,7 metros de altura e 12 metros de comprimento. Não só isso, mas também tinha 9 toneladas. Equipado com uma mandíbula poderosa e dentes incrivelmente afiados, o T-Rex dominou o Reino Cretáceo. Era um dos predadores mais dominantes que a história já viu. Essa fera colossal não estava apenas catando restos de comida. Era um caçador ativo que perseguia suas presas com uma visão aguçada e um olfato apurado. Entre suas refeições favoritas estavam os herbívoros de grande porte, como o Edmontosaurus. Mas o T-Rex não parou por aí. Ele enfrentaria oponentes formidáveis como o Triceratops e até mesmo outros terópodes menores, se a oportunidade surgisse. Com suas poderosas mandíbulas cheias de dentes de 30 centímetros e seus fortes membros posteriores que lhe permitiam correr a velocidades de até 40 km por hora, o T-Rex era um mestre da caça. Mas esse período não estava repleto apenas de animais enormes como o T-Rex. Olhe ao redor e você também notará ainda mais dinossauros com penas no período Cretáceo. Um deles é o Velociraptor. Normalmente você os vê retratados assim, sem penas, mas as evidências sugerem que essas criaturas tinham muitas penas. As penas não eram necessariamente usadas para voar, mas mais para aquecimento e estabilidade. E este é o Microraptor. Diferentemente do Velociraptor, suas penas provavelmente eram usadas para voar, o que nos dá uma visão crucial sobre a evolução das aves. Como mencionei anteriormente, a Pangeia estava se separando e formando os continentes que conhecemos hoje, mas por causa disso, alguns dinossauros foram forçados a migrar e se separar em diferentes áreas do mundo. Esses dinossauros tiveram que se adaptar a seus novos ambientes, o que poderia mudar o curso de sua evolução. Mas nada disso importa quando consideramos o que acontece em seguida, o evento cataclísmico. Enquanto você está com os dinossauros há milhões de anos, um asteroide está vindo em direção à Terra. Então, de repente, ele bate, criando uma enorme cratera com 150 quilômetros de largura e 20 quilômetros de profundidade. Naturalmente, algo tão grande causa um impacto devastador no mundo, que o mudará para sempre. A colisão do asteroide é enorme, mas seu impacto é sentido muito tempo depois da colisão inicial. Devido à colisão maciça, o ambiente muda drasticamente. Começam a ocorrer quedas significativas de temperatura e os detritos da colisão começam a bloquear o Sol. Isso afeta não apenas a saúde dos dinossauros, mas também seu suprimento de alimentos. Esse evento devastador extermina 75% das espécies da Terra, muitas das quais são os dinossauros que estivemos observando durante todo esse tempo. Mas não se preocupe, nem todos os dinossauros foram extintos. Os dinossauros baseados na aviação que vimos anteriormente conseguiram sobreviver ao impacto do asteroide e acabaram evoluindo para pássaros. Consequências. Agora que a maioria dos dinossauros está extinta, abriu-se o caminho para os mamíferos se diversificarem e expandirem seu impacto no mundo. Com menos concorrência, os primeiros mamíferos podem agora prosperar e assumir o controle, que lentamente, ao longo do tempo, permitiu que os seres humanos evoluíssem, construindo o mundo que conhecemos hoje. Os dinossauros continuaram a evoluir por mais 165 milhões de anos, mas ainda há muito que precisamos aprender sobre eles. Por exemplo, você sabia que nem todos os dinossauros tinham sangue frio? Alguns deles podem ter sido de sangue quente, ou até mesmo ambos.
Mas isso é uma história para outro e sério. E vem nadando, e vem nadando, e vem nadando. Do nada minha peixinha. Vem peixinha linda do pai. Vai lá. Aí eles podem estar entrando juntas, né, papai? Isso, manda o seu recado aí, então, vai lá. Ué. Ah, tá. Oi, minha casa, tudo bem? Quem na minha casa hoje? Tá bom? Tá bom. 1, 2 e já! Ganhei de novo. Aí ela tudo mais costas do... Não, a pedra de eu e também. Aí ela tá subindo. Aí ela tá subindo. Engraçado esse bicho. Ô, gente. Você viu como ele sobe, filha? Rapidinho. Ei. Esse aqui ficou de boa. Fica ele olhando pra gente. E o pequenininho? Tá no colo lá, né? Cadê? Agora balança o rabo. Ah, que rabinho lindo dessa dinossauro. Dora, aqui. Também tem um rabo, Dora. Não é só você. O menino tirava tudo no dia. E aí, gatinho? Minha peixinha. Minha peixinha. Cada peixinha.
E aí, gatinha? Toma uma onda. Tá bom esse mar, né? Gostou do aniversário da mamãe? Um grande aniversário, hein? E olha que nem teve bolo, hein? Ah, não teve, mas teve caipirinha. Pra ela não, né? É. Ah, é pra ela, né? Ela no caso, teve pra ela. sorvete, É, pra ter sorvete. Mas pra gente. e docinhos. Docinho? Cadê outro? Você compra um docinho. O doce que eu falo é bala, né? Como é que mãe? Eu vou ficar aqui, meu filho. Um grande atriz. Colocar na aula de teatro. Vem, mãe. Mas agora tá mais quentinha a água, não tá? Então, quando chega nessa hora a água fica mais quentinha, isso que é gostoso. É que agora já deu uma esfriadinha, porque vai mudar o tempo, mas se é um dia que não vai mudar o tempo, essa é a hora boa de estar no mar. É. Também o tempo fora tá mais frio ainda. E segundo o que a gente aprendeu outro dia, também é a hora que tem os tubarão, né? Olha o tubarão! Olha o tuba. Mas aquele cara é muito alarmista também, viu? Pra ele toda hora vai ter tubarão, não sei o quê, sabe? Calma também com o tubarão, né? É. Aqui não tem tubarão, né? Mas por aí tá cheio de tubarão aí, ó. Lembra que ele falou? Tá cheio de tubarão aí, ó. Tubarão ali, aqui, ó. Todos os cantos aqui tubarão. Foi o que ele falou, não foi? O cara é especialista em tubarão, viu? Ó, o Teco saiu agora lá de casa, hein? Interessante. São 5 horas, hein? Normalmente. Vamos fazer essa vilazinha. Vai. O que é? Vamos em rasinho. Isso aí. Vai. Você vai puxar isso? Uma das maiores ilusões da vida é a continuidade. 66 milhões de anos atrás, a continuidade dos dinossauros já acontecia há cerca de 165 milhões de anos. E não parecia que isso ia mudar tão cedo. O mundo era quente e agradável, e a maior parte da Terra estava coberta de florestas exuberantes e uma incrível diversidade de árvores, flores, samambaias e trilhões de criaturas. Os dinossauros eram onipresentes e se diversificavam em centenas de espécies de todas as formas e tamanhos. Titanossauros, os gigantes gentis, compartilhavam o mundo com feras famosas como o Tiranossauro Rex e o Edmontossauro.
Os pectinodons caçavam na vegetação rasteira, enquanto os edmontossauros vagavam pelas costas e pântanos. Um paraíso antigo, um mundo de abundância, cheio de vida. Há 66 milhões de anos, talvez numa tarde de terça-feira, a vida era igual à do dia anterior, ou igual aos 1000 anos anteriores, ou aos quase 1 milhão de anos anteriores. As coisas iam bem para os nossos amigos dinossauros emplumados, até que um pequeníssimo detalhe no céu mudou. Se os dinossauros observassem o céu, poderiam ter notado o surgimento da nova estrela, um pontinho que lentamente, em algumas semanas, foi se tornando maior e mais brilhante, até que num fatídico dia parecia outra pequena lua no céu noturno. E que então desapareceu ao mergulhar na sombra da Terra. Por mais algumas horas, a ilusão de continuidade perdurou. Até que isso acabou. De manhã, o objeto reapareceu de repente. Dessa vez, quase tão grande quanto o Sol no céu, e crescendo a cada momento, indo em direção à costa perto da península de Yucatán. O asteroide levou apenas alguns segundos para passar pela fina camada entre o espaço e o solo para fazer contato. Ele entrou na atmosfera a quase 60 vezes a velocidade do som. Vamos parar o tempo. Aqui, vemos o asteroide sem nome prestes a cometer um especídio. Maior que o Monte Everest, ele vai do oceano até a atmosfera, mais alto do que os aviões de passageiros voariam milhões de anos depois. Naquele momento, o mundo era de um jeito, mas numa fração de segundo ele ficaria completamente diferente. Vamos fazer a transição. No momento em que o asteroide atinge o oceano raso e a base rochosa embaixo, a energia de bilhões de armas nucleares é liberada de uma só vez, enquanto o asteroide evapora. Um clarão de luz ilumina o céu enquanto uma misteriosa esfera branca e brilhante cresce sobre o Golfo do México. A base rochosa se derrete em plasma, fervendo a dezenas de milhares de graus Celsius. A radiação térmica da explosão se espalha à velocidade da luz e imediatamente queima tudo num raio de cerca de 1.500 quilômetros, enquanto a energia do impacto empurra a crosta terrestre tão fortemente que ela perde sua resistência e flui para longe do local do impacto como um líquido, criando um buraco de 25 quilômetros de profundidade e 100 quilômetros de largura. O oceano recua centenas de quilômetros, como quando alguém pula numa poça d'água. À medida que a crosta derretida e fluida retorna, ela forma uma montanha temporária que se eleva por 10 quilômetros em direção ao céu. Uma quantidade incrível de material é lançada na atmosfera superior e até mesmo no espaço, o equivalente a até 60 vezes a massa original do asteroide. Em poucos minutos, a violência da colisão é sentida em todos os lugares da Terra. Um terremoto de magnitude 11, talvez o mais poderoso tremor já testemunhado por qualquer ser vivo em bilhões de anos. Isso é tão insanamente forte que pode ter abalado gigantescos campos de lava na Índia e causado erupções vulcânicas que durariam 30 mil anos e cobririam metade do subcontinente indiano com lava. Mesmo do lado da Terra oposto ao impacto, o solo também se movimentou vários metros. Ninguém dormiria nesse dia. A gigantesca explosão atinge a atmosfera com uma violência sem precedentes e causa uma onda de choque a velocidades maiores que 1.000 km por hora perto do local do impacto, semelhante aos hiperfuracões em gigantes gasosos como Netuno. Na América Central, basicamente todo solo, vegetação ou animal é despedaçado e catapultado a milhares de quilômetros dali. Agora os oceanos retornam ao seu lugar. Conforme a montanha temporária vai desmoronando, um anel de tsunamis de 1 quilômetro de altura, mais alto que todos os arranha-céus já construídos, avança em todas as direções. Ao colidir com as costas continentais no entorno do impacto, faz submergir milhares de quilômetros de costa. 15 horas depois, algumas das ondas que foram refratadas ao redor da América do Sul ainda se elevarão até 100 metros de altura. Mas ainda não falamos o pior. Muitos destroços lançados no espaço vão orbitar a Terra por milhares de anos, e alguns podem atingir a Lua ou até mesmo Marte. Mas a maior parte deles volta.
Quando coisas caem na atmosfera a tais velocidades, elas ficam muito quentes a centenas de graus. E isso está acontecendo com milhões de toneladas de material em todo lugar, aquecendo rapidamente a atmosfera a temperaturas insanas. Não sabemos exatamente quão quente ou quanto tempo durou esse choque térmico, mas há duas hipóteses. Ou o ar foi aquecido a centenas de graus por alguns minutos, ou a milhares de graus por cerca de 1 minuto. Em todo caso, o ar ficou tão quente quanto um forno industrial. A gravidade dos efeitos globais disso tudo é alvo de discussões, mas se todo esse calor atingisse a superfície, muitas plantas e animais morreriam rapidamente se não pudessem se enterrar ou escapar para cavernas. O calor e a chuva de detritos também podem ter inflamado o material do chão das florestas e provocado incêndios, conforme a Terra girava sob a nuvem de calor escaldante. Em poucas horas, grandes incêndios florestais ardiam por todo o globo. Alguns deles podem ter durado meses e transformado a Terra numa versão horrível e infernal de si mesma. Quando o dia do impacto chega ao fim, muitos dos dinossauros já estão mortos, mas o pior ainda está por vir. A gigantesca nuvem de material vaporizado atinge a atmosfera superior e se espalha por todo o mundo. Juntamente com a fuligem do planeta em chamas e os aerossóis gerados no impacto, o planeta mergulha numa escuridão profunda, com apenas o resto das chamas iluminando o cenário. As plantas que sobreviveram às tempestades de fogo agora ficarão famintas pela luz do sol, já que a fotossíntese global está temporariamente desligada. Em poucos dias, as temperaturas caem até 25 graus Celsius. Os oceanos são especialmente atingidos. A falta de luz solar matou mais de 90% do plâncton que forma a base da cadeia alimentar da vida marinha. Isso acabaria por matar os grandes répteis marinhos e as amonitas que costumavam dominar os mares. A biosfera em que os sobreviventes agora se encontram é como uma paisagem extraterrestre. Cinzas, detritos e os restos queimados da vida, que antes era exuberante e florescente, cobrem o solo. O céu está escuro, faz frio e a comida fresca é escassa, enquanto os fungos prosperam. Durante meses e anos, o planeta se tornará um lugar hostil e letal. O repentino inverno global vai durar décadas. Pelo menos 75% de todas as espécies da Terra simplesmente desaparecerão. E assim, quando o dia termina, o mundo está subitamente diferente. A continuidade que vinha durando milhões de anos, de repente não existe mais. A era dos dinossauros chegou ao fim. Simples assim. Com o tempo, das cinzas do velho mundo emergiram sobreviventes. Aves, que eram descendentes diretas dos dinossauros, e mamíferos que um dia se tornariam os animais dominantes no planeta. Sem o asteroide, quem sabe como seria a vida na Terra hoje? Sem o súbito rompimento da continuidade dos dinossauros, que mudou completamente o planeta e toda a vida nele, talvez nunca tivéssemos tido a oportunidade de nos tornarmos o que somos hoje. Não está claro por quanto tempo a era humana vai durar. Até agora, a existência dos humanos modernos equivale a 0,1% do tempo da existência dos dinossauros. E neste curto espaço de tempo, realizamos feitos impressionantes. Desde tornar o mundo nosso até alcançar o espaço e dividir o átomo. Mas nosso futuro e nossa sobrevivência a longo prazo não estão garantidos. Se não tivermos cuidado, tudo pode acabar em um instante, assim como a era dos dinossauros. Mas, diferentemente deles, sabemos que nossa continuidade é frágil, mesmo que não pareça. Podemos estar preparados, ser vigilantes e ter esperança. Se tivermos sorte, nossa jornada continuará por muito tempo. Se quiser continuar admirando e apreciando este mundo incrível em que vivemos, você pode fazer isso com um dos nossos produtos com o tema Vida e Natureza e ser um apoiador do Kurzgesagt, como o nosso mapa da evolução, pôsteres com paisagens ou que brilham no escuro. Colocamos nos produtos o mesmo cuidado e amor que colocamos em nossos vídeos. Desde os nossos cadernos até as pelúcias, botons, moletons e camisetas. Tudo isso para despertar sua curiosidade pelo espaço, pela natureza e pela vida. Esta é também a melhor forma de apoiar o que fazemos neste canal. Mas, por favor, não se sinta obrigado. Assistir e compartilhar já nos ajuda muito e somos muito gratos por vocês se importarem com o que fazemos aqui. Obrigada por assistir.
Vai lá pegar outra onda, olha lá. Vai, 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 vai. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Passa a mão no rosto. De novo! Não foi muito, né? Cuidado, meu. Nossa, tô muito Vai, taca a linchada. Cília, cuidado, porque se você puxar isso, você pode cair. Se você puxar isso e estiver muito forte. Isso, filha. Boa. Eu acho que esse aqui já tá bom. Bom, hein? Opa! Nossa. Vai. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós aprenderemos um pouquinho mais sobre os dinossauros, seus nomes e características. Estão preparados? Então vamos lá! Pterodáctilo. Pterodáctilo é um pterossauro, ou seja, ele é um réptil voador, e ele é o mais conhecido até hoje.
Esse carnívoro possuía cerca de 90 dentes e ele se alimentava de peixes e de pequenos animais. Diferente do que muitos pensam, o pterodáctilo era pequeno e não apresentava ameaça aos humanos como vemos nos filmes. Giganotossauro. Giganotossauro foi o maior dinossauro carnívoro da América do Sul e o seu nome significa lagarto gigante. Esse dinossauro era enorme e possuía 7 metros de altura e 13 metros de comprimento. Parasaurolofo. Conhecido por sua aparência diferenciada e sua crista que podia chegar a 1,5 metros, esse animal podia caminhar como um bípede tanto quanto um quadrúpede, ou seja, ele caminhava sobre 2 patas e também sobre 4 patas. Esse herbívoro tinha em torno de 10 metros de comprimento e 4 metros de altura. Mosasauro. Conhecido como predador aquático, esse enorme lagarto marinho dominava os oceanos. Ele viveu de 65 a 70 milhões de anos atrás. Ele era enorme e carnívoro. Mosasauro tinha em torno de 15 a 18 metros de comprimento. Ele era enorme e pesava em torno de 5 toneladas. Dilophosauro. Dilophosauro significa lagarto de 2 cristas. Esse carnívoro possuía em torno de 2 metros de altura e 6 metros de comprimento. Espinossauro. Espinossauro significa lagarto espinho. Esse dinossauro possuía uma aparência de crocodilo, com seu crânio longo e sua mandíbula fina. Ele era carnívoro e vivia tanto na água como na terra. Esse dinossauro possuía em torno de 15 metros de comprimento e 5 metros de altura. Curiosidades. Você sabia que essa membrana de pele colorida que o Dilophosauro possui nos filmes, ela não existe? Pois é, ela foi inventada. Ah, mas pelo menos ele gosta de veneno. Então, você acredita que também não é verdade? Foi inventado no filme, somente para dar uma emoção a mais. Mas o Dilophosauro não cuspia veneno. Que pena, né? Seria tão legal se fosse verdade. E então, meu amigo, você gostou do vídeo? Aprendeu mais um pouquinho com a gente? Ah, então se inscreve nesse canal e deixa o seu joinha, você vai ajudar muito. Um grande beijo, até a próxima! Smile and Learn. Olá! Me disseram que vocês não sabem nada sobre os meus primos dinossauros. É isso mesmo? Bom, não se preocupem. Com a minha máquina do tempo podemos viajar ao passado. E lá eu conto para vocês quais eram os dinossauros carnívoros mais famosos. Vocês vão ver que divertido! Este é o Velociraptor. Vocês viram que patas e braços compridos e musculosos? A cabeça dele era pequena e alongada, e em suas mandíbulas tinha dentes muito afiados que serviam para rasgar a carne. Além disso, tinha o corpo coberto de penas
que nem as galinhas. Velociraptor. Eu apresento para vocês o plesiosauro. Era um dinossauro marinho. Eram excelentes caçadores. Tinham o pescoço e a mandíbula preparados para capturar as presas facilmente. Plesiosauro. Gente, é meu primo, o espinossauro. Não somos parecidos? Ele era muito maior que um crocodilo. Mas dizem que nossos crânios são muito parecidos. Os espinossauros podiam alcançar entre 10 e 20 metros de comprimento e pesavam muitas toneladas. A barbatana que tinha nas costas tinha pequenos espinhos, daí o nome espinossauro. Espinossauro. Este é o Pteranodonte. Eram dinossauros voadores e tinham as asas enormes e a pele muito fina. Pareciam com as dos morcegos. Em geral, viviam perto da costa onde encontravam facilmente a sua comida preferida, os peixes. E essa crista? Impressionante! Será que está na moda? Pteranodonte. Uau! Um Tiranossauro Rex! Que medo! Tinha mais de 60 dentes e, mesmo sem poder correr, caminhava muito rápido. Sabe-se que foi o animal mais impiedoso que habitou a Terra. Eu adoro essas mãozinhas pequenininhas. Tiranossauro Rex. Eu adoro os meus primos dinossauros. E vejam que coincidência. Todos os dinossauros que vimos hoje são carnívoros. Vejam que fotos legais que eu tirei. Velociraptor. Plesiosauro. Espinossauro. Pteranodonte. Tiranossauro Rex. Oi? Você tá com fome? Outro dia eu conto mais coisas pra vocês. Agora eu vou sair daqui correndo porque eu não quero ser o lanche de ninguém. Até a próxima! Olá, amigos e amigas! Eu vou dirigir novamente a minha máquina do tempo ao passado para mostrar alguns dinossauros para vocês. Hoje eu vou procurar dinossauros herbívoros. Querem me acompanhar? Apresento para vocês o estegossauro. Era herbívoro, então não tem perigo de ele me comer. Você já viu quantas placas e espinhos ele tem nas costas e na cauda? Serviam para se defender de outros dinossauros. Estegossauro. Nossa! Um dos mais famosos! O Triceratops. Era o dinossauro mais dócil e manso que se conhece. 1, 2 e 3. Tem 3 chifres. Ah, claro! É daí que vem o nome dele. Eram primos distantes dos rinocerontes. Triceratops. Oi, Parasaurolofo. Esses dinossauros tinham um focinho largo como o de um pato e muitos dentes. Uau! Eu adoro a crista dele.
Parasaurolofo. Apresento para vocês o Diplodocus. Vocês sabiam que era um dos maiores dinossauros? Tinha uma cauda muito longa e uma cabeça pequena. Suas pernas eram semelhantes às de um elefante. Mas sua principal característica era o pescoço muito comprido. Diplodocus. E este? Uau! É um anquilossauro. Estão vendo aquele martelo na cauda dele? Ele o usava para se defender dos seus inimigos quando eles o irritavam. O anquilossauro se alimentava de plantas que cresciam perto do solo. Anquilossauro. Vejam que fatos legais que eu tirei hoje dos dinossauros herbívoros. Stegossauro. Triceratops. Parasaurolofo. Diplodocus. Anquilossauro. E isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado dos meus primos dinossauros. Eu vou voltar para casa na minha máquina do tempo. Vamos ver se eu não erro a data e acabo no ano 3000 como da última vez. Tchau! Olá, amigos e amigas! Como eu me diverti nas minhas últimas viagens ao passado. Vocês querem dar mais uma volta? Hoje vou procurar os dinossauros mais curiosos. Não vamos perder tempo, vamos lá! Hoje eu apresento o Linenicus. Este dinossauro foi descoberto recentemente. Era pequeno, do tamanho de um papagaio. Mas sua peculiaridade era que ele só tinha um dedo. Isso mesmo que vocês ouviram. Os Linenicus tinham pequenas extremidades superiores nas quais aparecia um único dedo. Que interessante, né? Linenicus. Este é o Quianzosaurus. Nossa, ele tem um nome muito comprido e difícil de pronunciar, mas também é conhecido como Pinóquio Rex. Dá para perceber o porquê, né? É por causa de sua cabeça alongada e por causa dessa fileira de pequenos chifres que ele tem no nariz. Não se deixe enganar pelo apelido. Ele era tão feroz quanto o primo dele, o Tiranossauro Rex. Quantos dentes, que medo! Quianzosaurus. Olá, Homoceratops. A cabeça deste dinossauro foi decorada com cerca de 15 chifres e outros pequenos relevos de vários tamanhos, incluindo uma crista curva muito diferente das cabeças de outros dinossauros. Parece que ele tem uma franja gigante. Que elegante! Cosmoceratops. Vocês viram como os amargassauros eram curiosos? Eles tinham 2 fileiras paralelas de espinhos no pescoço e nas costas. Isso lhes permitia se defenderem dos inimigos, além de regular a temperatura. Embora ele pareça muito feroz com todos esses espinhos, ele era muito calmo. O amargassauro era herbívoro e, portanto, não atacava outros dinossauros. Amargassauro.
E este? Ah, é um Susossauro. Ele era muito parecido com um avestruz gigante. Ele tinha um corpo peludo e grandes garras que usava para agarrar os galhos das árvores. Parte da comunidade científica acreditava que pode ser um antepassado remoto do bicho preguiça. Que divertido! Susossauro. Vejam os vídeos que eu fiz hoje desses dinossauros interessantes. Linenicus. Quianzosaurus. Cosmoceratops. Amargasauro. Susossauro. Adoro viajar ao passado e aprender coisas sobre os meus ancestrais, os dinossauros. Ah, não, de novo não! Que mania de me querer de lanche! Estou voltando para casa. Tchau! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile and Learn para aprender brincando e se divertindo. E vai! Última. Vai. Tô beijando de verdade, pai. Tô gostando da boca. Tudo bem. Sério? Ah, sim. Tudo bem se eu beijar na natureza? Vamos melhor beijar a natureza do que Um cocô. não beijá-la. Melhor beijar na natureza do que um cocô de rato. Com certeza. Vai, sobe lá. Ô, mamãe. Vamos patinadora. Patinadora. Patina. Isso. Muito bem. Muito bem, loirinha. Você tá ótima. Opa! Vamos lá, vamos dar a volta. Vai patinando.
Você segurou ela, né? Corre lá, corre lá, corre lá. Já tá bom já? Não, não molha não. Não. Vai lá. Atenção. 1, 2 e 1. Você tá vindo muito pra cá, tem que ficar lá no meio. Pai, eu pulei até 14. Não, você ia até 20, é que você veio muito pra cá, ó. Fica só no meio. Pai, Vai lá. eu pulei até 14. Foi muita coisa, filha. Nossa, eu não sabia que tava tão boa assim pular corda. Vamos de novo? Sim. 1, 2 e 1. Ah! Eu tava pulando muito rápido. É, foi muito rápido. Pega o ritmo da corda, vai lá. Eu tava pulando 2 vezes. De uma vez só. Agora você... Vai mais pra trás. Mais pra trás. Aí. Você foi muito rápido. Ó, vou fazer um risquinho aqui. Eu vou ficar aqui pra pular. Nessa marca? Sim. Bom dia! Vai. Vai. 1, 2 e... Nada, eu vi com o olho fechado. Eu vi que tava com o olho fechado. Eu tava pulando direitinho com o olho fechado. Direitinho, só na intuição. Só no tempo da corda. Vai lá, mais uma. Agora até 20, vai? Quero ver com você contando, vai. 1, 2 e... 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ai, quase, filha. 14 de novo. Já foi bom. Quer passar, tentar mais uma? Sim. Então vai. Quero pensar mais. Quero tentar até eu conseguir. Eu quero até 100. Tá bom. Vamos ficar aqui bastante tempo, hein? 1, 2 e... Ah! Peraí. Me deu na pinela. É que você não pegou o ritmo. Vai pra trás um pouquinho. Aí. Eu vou ir até... Não, aqui. 1, 2 e... Eu tava do lado. Então eu pulei Vai. devagar. 1, 2 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ai, quase! Cai no chão. Brigadeiro. Nada. Você tá indo muito bem, filha. Vai. 1, 2, 3. Mais pra trás, mais pra trás. Nossa, eu quero sair de propósito. 1, 2 e... Nossa, encostou na corda. Eu perdi o ritmo. É, tem que ficar no ritmo. Vai, agora eu tô no ritmo. Vai. Gostei, vi? Nove, 10, 11, 12, 13, 14 e... Ai, 14 de novo, filha. Que rápido, né? Agora a cobinha, vai. Ó, se você ficar mais aí no meio, você consegue. Você vem muito pra frente. Só um pouco cobinha, vai. Tá bom.